Olá, nessa aula nós vamos falar sobre os operadores matemáticos. Aqui eu coloquei duas variáveis para a gente começar, x igual a 3 e y igual a 4. Então, os operadores matemáticos de adição é simplesmente usar o sinal do mais aí, usual que a gente já faz aí, até mesmo com lápis e papel, né? Eu só vou dar um nome aqui para uma variável, chamar de soma. E aí eu vou fazer x mais y. E aí aqui eu posso até imprimir, né? Fazer o print soma. E aí ele vai nos mostrar na tela, vou executar aqui. E aí ele dá aqui embaixo, né? Ó, o resultado 7. Subtração, fazer muito parecido, é só escrever aqui uma variável, sub, né? Então eu vou fazer, por exemplo, x menos y. Poderia fazer ao contrário também, y menos x, tudo depende da ordem aí que a gente quer fazer. Então, vou imprimir sub, aqui, a multiplicação, antes de eu executar o programa, já vou escrever aqui, então, multiplicação é simplesmente a gente usar o asterisco do teclado. E aqui logo embaixo, deixa eu colocar o print aqui também, print do multi, logo aqui abaixo, potenciação, eu deixei aqui, pelo seguinte, multiplicação, asterisco, um só. A potenciação, vamos colocar aqui, pot, é quando a gente usa dois asteriscos. Então, por exemplo, eu posso fazer x, né, que é o valor de x, ao quadrado. Aí eu escrevo dessa forma, x, asterisco, asterisco, 2. Isso daqui ele eleva ao quadrado. Se eu tivesse feito x, asterisco, 2, um só, ele multiplicaria por 2 e não elevaria ao quadrado. Então deixa eu fazer aqui print, pot também. E só não falei ainda da divisão, e a divisão eu vou tratar ela aqui de uma maneira mais especial, porque ela tem três formas da gente trabalhar. Então veja só, aqui 7 menos 1, 12 e 9, né, que são os valores respectivos aqui, né, da soma, subtração, multiplicação e potenciação. Agora, a divisão, a gente possui três tipos, né, de divisão, com esses três símbolos aqui, o x, uma barra y, né, eu estou considerando x, y, esses números que estão aqui. Então, x barra y é a divisão, vamos dizer assim, divisão usual, né, ele vai pegar um número, dividir pelo outro e colocar as suas casas decimais, se isso for necessário, né, se não for uma divisão exata. Agora, quando a gente coloca barra, barra dessa forma, a gente vai, desta divisão, pegar a parte inteira da divisão e cancelar o resto, a gente não vai usar resto nem número decimal aqui. E o x, porcentagem y, né, dois números aqui, quando a gente põe essa porcentagem, é que a gente está preocupado aí agora com o resto da divisão. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Eu posso fazer 17 dividido por 6, por exemplo, né, a primeira divisão usual. Vou apertar no teclado Shift Enter, ele vai executar. 2.8333, divisão normal que a gente tem aí. Então veja só, agora eu quero fazer 17, vou pôr duas barras de divisão pelo 6. O que ele vai fazer? Pegar a parte inteira. Então deste número aqui, 2.833, provavelmente o que ele vai pegar? De resultado, o número 2, porque é a nossa parte inteira. E o resto da divisão? Quanto que é 17 dividido por 6, mais o resto dessa divisão? Quanto que vai dar? 5, né? Provavelmente aí, o que acontece? Ó, 2 multiplicando o 6 dá 12, né? Então 17 menos 12, o resto é 5. Então essas são as três formas aí para fazer a divisão, né? Usando um operador matemático, então tudo depende de como a gente quer, né? Esse resultado aqui. Por exemplo, para que eu iria usar o resto de uma divisão? Vamos supor que eu tenho aqui o RA de um aluno, né? O registro acadêmico de um aluno. Peguei um número qualquer, 274128. Então, como que eu faria uma leitura desse RA e eu quero usar só os dois últimos algarismos dele, né? Como é que eu faria isso? Então, veja só, eu vou chamar aqui de RA esse próprio número que está ali, 274128. Aí, para eu ler esses dois últimos algarismos apenas, eu devo pegar, então vou chamar aqui de algarismos, isso. Eu devo pegar esse RA, né, o valor de RA, e dividi-lo por 100, né? Só que eu vou fazer a divisão por 100, esse tipo de divisão, a divisão de
que só pega o resto, né? Porque se eu dividir aqui por 100, a gente teria o número 2741,28, que seria o resto aqui da divisão, né? Então eu faço essa divisão por 100. Então vamos ver se deu certo aqui. Eu vou dar um print de quem? De algarismos. Pronto. Vamos ver se dá certo aqui o nosso trabalho. Sim, deu certo, ó, 28. Se eu alterar o número aqui, 3, 4, 5, 7, 4, 69, vamos supor. Olha lá, vamos dividir. Pegou 69. Mudar aqui número de novo. 3, 7, tal, 4, 5. O que ele vai dar? 4, 5. Então deu certo aqui. Então essa é um dos usos aí, talvez bem mínimo, mas um dos usos desse tipo de divisão, né? Que pega o resto da divisão aí de um número pelo outro. Então, neste vídeo nós falamos sobre operadores matemáticos. Até os próximos vídeos. Até lá!